Isso. Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 3 de fevereiro de 2021, às 17h30. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 01 de 2021, da sessão solene de posse dos vereadores, prefeito, vice-prefeita e eleição da mesa diretora para o exercício de 2021, do dia 1º de janeiro de 2021. Ata 1 de 2021. Sessão solene de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeita para a 7ª legislatura e eleição da mesa diretora para exercício em 2021. Ao primeiro dia de janeiro de 2021, às 9 horas, no plenário Neuci Eriksen, neste município, estado do Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal reuniu-se em sessão solene para dar posse aos vereadores eleitos, prefeito, vice-prefeita municipal e para a eleição da mesa diretora. Presentes encontravam-se os vereadores eleitos Alexandre Borchat, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Ponoff, Marlon Prajo Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. O prefeito eleito, senhor Ivan Eduardo Scherdim, e a vice-prefeita eleita, senhora Arlete Hartwig. Os trabalhos foram inicialmente presididos pelo senhor Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador mais idoso dentre os eleitos. O senhor presidente abriu a sessão solene e de imediato convidou a todos para, em pé, ouvir a execução do hino nacional. Após a execução do hino, o senhor presidente convidou o vereador Jason Tim para secretariar os trabalhos. Prestou seu juramento, sendo seguido pelo secretário e demais vereadores. Ao final, e seguindo o regimento interno, o senhor presidente declarou empossados os vereadores que prestaram compromisso. Em ato contínuo, solicitou ao senhor Jardel Buch para fazer a leitura do termo de posse. Em prosseguimento, o senhor presidente deu início à eleição da mesa diretora. Suspendeu a sessão por alguns minutos. Retomando a sessão, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada dos líderes de bancada para que os mesmos fizessem suas indicações aos cargos da mesa diretora. As indicações foram para presidente os vereadores Alexandre e Fábio Doleski Krause, vice-presidente Marcelo Ponoff, primeiro secretário Marlon Prajo Centeno e segundo secretário Paulo Renato Peter Júnior. Feitas as indicações, o senhor presidente solicitou ao secretário para que fizesse a chamada nominal dos vereadores para que os mesmos proferissem seu voto. E para o cargo de presidente, o vereador Alexandre Borchat foi eleito por maioria e os demais cargos por unanimidade. Desta forma, a mesa diretora foi aprovada por unanimidade e ficou constituída: presidente, a vereadora Alexandre Borchat; vice-presidente, vereador Marcelo Ponoff; primeiro secretário, vereador Marlon Prajo Centeno e segundo secretário, vereador Paulo Renato Peter Júnior. Após assinarem o termo de posse, o senhor presidente declarou empossada a mesa diretora para o exercício de 2021. Em prosseguimento, solicitou ao senhor Jardel Buch que fizesse a leitura do termo de posse. Após a leitura, o senhor presidente se despediu e passou o cargo ao presidente eleito, o vereador Alexandre Borchat, o qual, ao assumir seu lugar, solicitou ao vice-presidente e primeiro secretário que tomassem assento ao seu lado. Em ato contínuo, o senhor presidente deu início ao processo de escolha da comissão representativa. Suspendeu a sessão por alguns minutos para a escolha dos membros. Retomando a sessão, o senhor presidente informou que a comissão representativa ficou assim constituída: presidente, vereador Alexandre Borchat; vice-presidente, vereador Marcelo Ponoff; primeiro secretário, vereador Marlon Prajo Centeno e segundo secretário, vereador Paulo Renato Peter Júnior. Membro, vereador Jacques Emerson Leal Carvalho. O senhor presidente colocou em discussão e votação a constituição da comissão representativa, a qual foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente deu início ao processo de posse do prefeito e vice-prefeita municipal. Solicitou aos vereadores Marcelo Ponoff e Paulo Renato Peter Júnior
que acompanhasse o senhor Ivan Eduardo Scherdim e a senhora Arlete Hartwig, para que os mesmos tomassem assentos junto à mesa, entregassem suas declarações de bens, prestassem compromisso e assinassem o termo de posse. Ao retornarem à mesa, o senhor presidente solicitou ao senhor Ivan Eduardo Scherdim para que em pé fizesse seu juramento. Após, convidou a senhora Arlete Hartwig para que fizesse também seu juramento. Em prosseguimento, o senhor presidente os declarou empossados e solicitou que os mesmos assinassem os termos de posse. Em ato contínuo, solicitou para que o senhor Jardel Buch fizesse a leitura do termo de posse. Após a leitura do termo de posse, o senhor presidente colocou a palavra à disposição de todos os presentes. Fizeram uso da palavra, primeiramente, os vereadores Marlon Prajo Centeno, Fábio Doleski Krause, vice-prefeita Arlete Hartwig, o presidente Alexandre Borchat e, por último, o senhor presidente passou a palavra para o prefeito municipal, senhor Ivan Eduardo Scherdim. Após o discurso do senhor prefeito, o senhor presidente convidou a todos para, em pé, ouvir a execução do hino turuçuense. E, como nada mais havia a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão e convidou os vereadores que fazem parte da comissão representativa para a sessão com a comissão representativa a realizar-se no dia 18 de janeiro de 2021, às 9 horas, na Câmara Municipal. Turuçu, 1º de janeiro de 2021. Alexandre Borchat, presidente. Marlon Prajo Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 0221 da sessão com a comissão representativa do dia 18 de janeiro de 2021. Ata 2 de 2021. Aos 18 dias do mês de janeiro de 2021, às 9 horas, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão com a comissão representativa, os senhores vereadores Alexandre Borchat, Jacques Emerson Leal Carvalho, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Ponoff, Marlon Prajo Centeno e Paulo Renato Peter Júnior. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borchat, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Prajo Centeno, primeiro secretário. O presidente deu por aberta a sessão e, como não havia correspondências e como nenhum vereador fez comunicação à Casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para a primeira sessão ordinária, a realizar-se no dia 3 de fevereiro de 2021, às 17 horas e 30 minutos. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2021. Alexandre Borchat, presidente. Marlon Prajo Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. De acordo com as indicações recebidas para a formação das comissões permanentes, saliento que, conforme o inciso do artigo 64 do Regimento Interno, as comissões permanentes serão formadas por 3 vereadores e 1 suplente, e deverão eleger sobre a presidência do vereador mais idoso, o presidente, secretário, relator e o suplente. Os vereadores Marlon, Fábio e Alexandre farão uso da tribuna. Vereador Marlon. Senhor presidente, colegas vereadores, os funcionários da nossa casa, as pessoas que nos assistem, em especial a secretária de Educação, a senhora Doris, as pessoas que nos assistem em casa através do Facebook e do meu Facebook pessoal, uma boa tarde.
Senhor presidente, vou começar a minha fala nesta tribuna com uma frase de Albert Einstein, que diz o seguinte: duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Com isso, eu quero me direcionar ao vereador Fábio, dizer que, vereador Fábio, pode ter certeza que tem muita gente hoje assistindo essa sessão e torcendo para nós, mas para nós brigar, que é a maior torcida que tem na rua hoje, é que a gente se degladie aqui dentro, que a gente viva de briga, mas, infelizmente, como todos puderam ver aqui numa pré-sessão, uma conversa entre todos os vereadores, isso não vai acontecer, porque a gente está aqui para trabalhar pelo município. E quem deseja isso, só pensa em si próprio. São pessoas que almejam cargos, pessoas que almejam mamar na teta do governo, e pessoas que não têm expectativa nenhuma para o município. Então, quem torce por isso, pode começar a torcer por outras coisas, que não vai acontecer. Nem com o vereador Fábio, nem com o vereador Jason, nem com o vereador Pedrinho, nem com ninguém. A gente está aqui para trabalhar unido. E isso o presidente já mostrou nos primeiros dias de seu mandato. Procurando fazer o melhor para todo mundo, procurando ouvir todos os vereadores. Isso é muito importante. Esperamos que assim continue. Eu vou começar, senhor presidente, falando do que aconteceu sábado, daquela chuva. Tá? Eu fui para o Facebook expor a minha indignação. Estava bem claro. Quem tivesse um pouco de inteligência entendeu o meu texto no Facebook. Em momento algum, eu coloquei as culpas no prefeito recém-eleito, como falavam o Ivan, pelas cheias. Até porque ele não tem culpa nenhuma mesmo. Lá em 2009, quando ele entrou, um dia antes, o senhor falou, né? Comparado com agora, 29, 30 de janeiro, também teve uma cheia, né? 28 de janeiro de 2009, e a coisa foi muito feia. Foi muito feia. Ninguém culpou ele recém estava entrando. O que eu culpei ele é de não estar presente conosco naquele momento. E isso eu vou sempre culpar. E aproveitando o embalo, parabenizar a ex-vereadora, a atual vice-prefeita Arlete, e a Simone, secretária de obras, por estarem lá conosco. E não culpo mais ninguém de não saber, porque vocês talvez nem sabiam o que estava acontecendo, mas o prefeito sabia. Eu mandei um áudio para ele. Simplesmente respondeu que não estava no município. Beleza. Não estava, não tinha como estar ali. Mas eu cobrei, sim. Cobrei porque até o momento da minha publicação ele não tinha respondido. Tinha visualizado, mas não tinha respondido. Então, assim, não adianta as pessoas ficarem brabinhas que eu cobrei ele. Eu vou sempre cobrar. Independente se for Ivan, se for Alexandre, se for... Independente. Eu estou aqui para trabalhar para o povo. E eu não tenho políticos de estimação, vereador Nenê. E nem devemos, né? A gente está aqui para trabalhar para o povo. Nós fomos eleitos pelo povo e não pelo prefeito. Nós, ao contrário, nós ajudamos a eleger o prefeito. E mesmo eu tendo ajudado a eleger o prefeito, eu vou cobrar. Não é só meu direito, vereador Marcelo, é minha obrigação, é meu dever. Então, mais uma vez, eu não estava culpando o prefeito pela cheia, porque ninguém consegue ir contra a força da natureza, contra a vontade de Deus. Mas a partir de agora, se acontecer de novo, a culpa é dele. Mas aí, pensando isso, fazendo conta de cabeça, eu me dei por conta que, voltando, tá? Lá no começo de Turuçu, tirando a primeira legislatura, a primeira gestão, de 2001 a 2008, de 2017 a 2020, tínhamos a prefeita Selmira como ex-prefeita, Selmira como prefeito do município. De 2009, totalizando 12 anos. De 2009 a 2016, tivemos o, então, atual prefeito Ivan, totalizando mais 8 anos.
completando mais 4 agora, 12 anos. 12 anos para cada um. Mas eu me perguntando, vereador Alexandre, se a culpa não é deles, do Ivan e da Selmira, é de quem? É de quem, vereador Fábio? Com todo o respeito ao seu pai, que foi candidato a prefeito? Não é. A culpa é dele, sim. Nesse momento, não é porque ele não tinha como prever. Mas se lá atrás estivesse realmente preocupado com o povo, tanto um como o outro, já teria resolvido esse problema. Já teria resolvido esse problema. Vocês podem ir lá. A última limpeza que foi feita naquele valo, nos fundos da minha casa, que vai da Serralheria Bilhalva até o chão, foi hoje o colega vereador Marcelo, que na época era secretário de Agricultura. Aquela limpeza, vereador, foi a única, a primeira e única. Então a culpa também é do governo anterior, que fez uma limpeza só, que limpou as bocas de lobo 3 vezes em 4 anos. De quem é a culpa, gente? Não adianta defender se está errado. A culpa é nossa também. Porque a gente teima em sempre colocar as mesmas figuras no poder. Enquanto fizermos isso, só vai nos restar reclamar. Então, espero que tenha ficado bem claro agora. Tá? E eu vou falar de uma outra coisa que eu não estou concordando, mas antes eu vou citar uma frase, não fui eu que ouvi, alguém ouviu, parece que da vice-prefeita Arlete, que eu achei o máximo. A Câmara é tratada com desrespeito, tanto pela população, parte dela, quanto pelo Executivo. Tudo que acontecer de ruim na rua, vereador Geison, prepare-se, a culpa é tua. É tua, é tua, é tua, é minha. Agora, quando acontecer uma coisa boa, aí é do Executivo. Não estou falando dessa administração, eu estou falando dos 20, quase 30 anos do município. Né? Hoje a gente tem a presença da Fabiane, não pedi para ela vir, falei que eu ia citar o nome dela, pedi autorização para citar o nome dela, e ela me autorizou. A Fabiane tem 9 anos de experiência na recepção da prefeitura. A Fabiane, posso falar do teu salário? Tem um salário... Desculpa. Tem um salário de R$ 1.208. E a Fabiane, mais uma vez, quando assumiu o atual prefeito, foi chotada dali. Atiraram ela no telecentro, porque ela só tem 9 anos de experiência. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra a menina que está na recepção, muito pelo contrário, muito educada. Toda vez que eu ligo, ela é eficiente, é extremamente educada, tanto quanto a Fabiane. Mas a menina que está na recepção da prefeitura ganha um salário de R$ 1.829,99. Qual é a expectativa, senhora secretária de Educação, de um jovem fazer um concurso, não é mesmo? Sabendo que vai chegar um CC, vai tomar o seu lugar e vai ganhar mais. Eu sei que a senhora não tem culpa, mas por estar no cargo mais alto da educação no município, qual é a expectativa de um jovem? O que eu vou falar lá na escola para esse jovem? As pessoas não vão querer mais estudar. Mas, mais uma vez eu digo, não é absolutamente nada contra a menina que está lá. Muito pelo contrário, pouco conheço ela. Só que nisso tudo tem um grande erro, vereador Alexandre. A recepcionista / telefonista da prefeitura está lotada na Secretaria de Saúde, vereador Fábio. E desvio de função é o quê? Crime. Isso não pode acontecer. Então, estão organizando a casa, beleza, a gente entende, mas eu não poderia deixar de citar isso aqui. Não é nada contra a menina que está lá, mas é a favor do concursado. Daquela pessoa que lutou, estudou e batalhou para estar onde está. E aí simplesmente entra alguém que não gosta. Isso aconteceu agora, mas aconteceu nos últimos 4 anos também. A própria secretária de Educação, a Doris, minha colega de partido, foi colocada numa salinha, não é mesmo, Doris? Sem janela, sem nada. Simplesmente porque ela era oposição.
Isso não pode mais acontecer. Ninguém vai crescer assim. Ninguém vai crescer. Então, assim, eu peço que tomem providências, tá? Que deixem a menina lá, ela é muito educada, mais uma vez eu vou falar, muito educada. Liguei 2 vezes para lá hoje, fui muito bem atendido, como sempre sou. Mas que, né, esteja lotada no lugar que tem que estar lotada, porque esse tipo de coisa não vai ser tolerada, vereador Alexandre. E como eu falei no meu post no Facebook, eu tenho posição. Hoje eu sou situação? Sou. Mas se eu tiver que ser oposição, eu serei, porque eu tenho posição. A gente tem que trabalhar para o povo e para o povo, não para fazer as vontades do prefeito municipal. A gente está aqui é porque o povo colocou a gente. E mais uma vez agradeço a vice-prefeita Arlete e a Simone Cunha, chefe de obras, por estarem conosco lá no sábado. O vereador Fábio também estava lá. O vereador Alexandre teve a casa do sogro invadida. Os fundos da casa do vereador Alexandre, nós fomos lá os 3, água pela cintura. Então, se não for feita alguma coisa, né, como diz o Fábio, é uma tragédia anunciada. E eu já estou avisando. Então, agora vamos ter que trabalhar, né, para que não aconteça mais. Senhor presidente, as pessoas que nos assistem, os demais colegas vereadores, agradeço o meu espaço na tribuna, desejo a todos um bom final de quarta-feira e um bom resto de semana. Obrigado. Vereador Fábio fará uso da tribuna. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui na casa, pessoal que nos assiste pelo Facebook, meu muito boa tarde. Presidente, de imediato, voltando a essa casa, e já de pronto agradecer as pessoas às quais depositaram em mim o seu voto de confiança, o seu voto de responsabilidade, porque ninguém aqui está para brincar, e como o vereador Marlon disse, e sempre foi assim, vereador, quando dá coisa errada, a culpa sempre é do vereador, o vereador tem as costas largas, mas as coisas vêm mudando ao longo do tempo. Senhor presidente, eu tinha anotado aqui 3 coisas. Primeiro, que eu ia fazer um requerimento à mesa para a gente, como eu já tinha anunciado na campanha, de nós tivermos um turno, cada vereador, mas por questões desse alagamento, vamos deixar para depois, semana que vem eu faço o requerimento, até porque a gente tem que debater com os demais colegas, se é interessante, se todo mundo está de acordo. Eu acho muito pertinente isso, né? Que todos os dias teria um vereador na Câmara. Não quer dizer que não possa estar, né? Mas às vezes a pessoa quer falar com um vereador específico e ela sabe o dia, o turno certinho, mas a gente vai, semana que vem a gente faz certinho o requerimento, o presidente. Aproveitar também já que a diretora, a secretária de Educação está aqui, e lhe pedir e fazer ao mesmo tempo, secretária, uma sugestão, já que eu estou aqui na tribuna, que a senhora possa ser pioneira nisso. Eu sempre fui do motivo de que, e já estudei em escola assim, que os alunos votariam no diretor. Eu acho de extrema importância, daqui a pouco, da senhora avaliar isso, não só no ensino fundamental, como também no ensino infantil, né, aí onde os pais podem votar. Eu acho que é um cargo muito interessante, o cargo de direção de escola, muito responsável, e eu acho que nada melhor, né, do que a classe escolar, do que os alunos ou os pais interagir
e, dessa forma, acabar votando e elegendo o diretor. Pense nisso com carinho, secretária. Seguindo em frente, então, senhor presidente, vamos entrar no assunto mais complicado, já que a gente pegou já de início de mandato, né, essa bomba dessa enchente, mas como o Marlon diz, e eu sempre já citei, isso é sempre uma tragédia anunciada, e eu digo por quê. Primeiro, nós temos de um lado a BR-116, que a gente sabe que não tem vazão suficiente das águas pluviais, e de outro lado nós temos o campo aqui do seu Alvacir, né, que 80% da água do campo dele vem de encontro à BR, e estamos nós no meio disso tudo. Né? E dói muito, todas as vezes que isso acontece, a gente saber e ver e presenciar que todas as vezes que teve enchente, eu procurei me fazer presente, tanto lá onde mora a Doris também, ano retrasado, se não me falha a memória, também teve. Eu sempre procuro, porque assim, é uma coisa que machuca bastante a gente, todo mundo, né? Porque é difícil assim, a pessoa dar duro o ano todo para adquirir as coisas, e vem uma enxurrada, e a gente perde sofá e perde imóveis, que nem ali a Marilena mesmo, com a cozinha planejada, tudo certinho, tudo bonitinho, e a gente se deparando com aquelas imagens, machuca bastante. Aí vem várias razões. Primeiro, que nem eu disse, a questão da BR e a questão do campo. E nesse meio tempo, entra a questão da prefeitura. Só que o que a prefeitura faz ao longo desse tempo, Marlon, tudo foi paliativo. Tudo foi paliativo. E mesmo assim, muitas vezes deixando a desejar. Porque a limpeza periódica das bocas de lobo tem que ser feita. A gente sabe, tem internet hoje aí. Sabia-se que ia chover 4 dias consecutivos. E não era pouco. A internet está aí para pesquisar. Então, quer dizer, sabe-se que essa época, recém citou, 28 de janeiro, então, já de dezembro a fevereiro, é sempre a mesma coisa, tia. Então, assim, vamos se preocupar com isso. Mas, sem falar nas questões de medidas paliativas em relação à manutenção de bocas de lobo, isso é um conceito meu, uma visão minha. As ruas foram feitas mais... porque o fulano tem a casa muito baixa. Mas para aí, tia, o que veio primeiro? Veio a casa ou veio o calçamento? Então, na hora de fazer o calçamento, que olhem para as casas do lado e vejam que as casas são baixas e façam a rua mais baixa. Ponto. Agora, que nem no caso ali específico que eu estou citando, dali do próprio vereador Alexandre, da Marilena, que a gente teve lá sábado de noite, automaticamente se tem o quê? Nós temos 2 taipas, a rua, depois mais a BR. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Tem que ser mudado. E a única fórmula que eu vejo, que eu analiso as coisas, já se tentou de tudo. Eu me lembro que lá em 2009, referente a essa enchente, o vereador Marlon, nós fizemos uma audiência pública no ginásio de esportes. O Mano deve se lembrar disso também, Mano. Que eu até ainda debochei dos engenheiros na época, porque quando deu enchente lá, quase fui preso. Né, porque eu briguei porque eu queria galeria. Aí eles queriam pôr 2 canos. Eu e a dona Marisa Hartwig brigamos que nem um condenado dentro daquele ônibus lá com os engenheiros da Ecosul e, sei lá, do DENIT, de quem era, e conseguimos na marra, mais 2 fileiras de cano, naquela época. E o engenheiro alegava que não poderia se pôr galeria, porque a água ia subir de baixo para cima. O maninho da ferragem até esse dia mexeu comigo, que ele se lembrava que eu tinha dito para o engenheiro para ele rasgar o diploma dele, porque se a água... E realmente, mandei. Perguntei para ele o que ele era, ele me disse que era engenheiro, e me disse que a água subia, então rasga o teu diploma, porque engenheiro tu não é. Né? Então, assim, a gente já tentou várias e várias coisas. Eu cheguei à conclusão que a gente tem amparo legal para tocar para frente. Óbvio, tem que se conversar, eu penso da seguinte forma: primeiro conversar com o senhor Alvacir, tá?
é obrigado, a gente fazia ali curva de nível, o que for, tem que ser deslocada essa água. Tem que ser deslocada essa água. E eu vou citar para vocês, eu tenho aqui no Código Civil, Código Civil brasileiro, e vocês em casa que estão escutando podem pesquisar, no Código Civil, no capítulo 5, dos direitos de vizinhança. Tá, pessoal? Direitos de vizinhança. Lá na seção 5, diz das águas. E aí vocês pesquisem e olhem, vou dar um exemplo aqui de uma lei, de um artigo. Artigo 1291, que diz o seguinte: o possuidor do imóvel superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades de vida dos possuidores dos imóveis inferiores. As demais que poluir, deverá recuperar, ressarcindo os danos que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou o desvio do curso artificial das águas. Este é só um dos artigos, o artigo 1291 do Código Civil, do capítulo 5, da seção 5. Mas tem o 1292, tem o 1293, mais os seus artigos, os seus parágrafos. Em relação, isso eu falei em relação ao campo. Óbvio, não vamos partir para a ignorância, que ninguém é ignorante. Mas temos que conversar. Se não for o caso, eu encorajo as pessoas e entro junto nessa briga para formarmos uma comissão e entrar com uma ação. Que do jeito que está, não pode ficar. Segundo, a questão da BR. Está bem claro na Constituição Federal, vereador Marco. Artigo 37, parágrafo 6º. Artigo 37, parágrafo 6º. Vou ler aqui para vocês. As pessoas jurídicas de direitos públicos e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros. Está na Constituição Federal, vereador Mano. Então, assim, temos também que entrar com ação, óbvio, primeiro conversar, né, com o DENIT, entrar com uma ação contra o DENIT. Chega das pessoas estarem perdendo coisas das suas casas. Chega disso, gente. Só que a gente tem que agir. E a gente, como vereador, como porta-voz da comunidade, a gente tem a obrigação de entrar nessa peleia. Seja com quem for. O que não pode se aceitar, de forma alguma, é que a pessoa trabalhe o ano todo e perca móveis e sofá e um monte de coisa, geladeira e máquina de lavar. É de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, e vai acontecer sempre se não houver isto. Se não tiver essas medidas, se não tiver colocar uma galeria lá. Para você ter uma ideia, aqui embaixo, no pé do elevado, toda essa água que desce, cai num cano de 80. Pelo amor de Deus, o mano é engenheiro. 80, um cano de 80 que depois desemboca em 2 canos de 120. Lá em cima, passando o Breno Stark, de um cano de 1 metro, passa para 3 galerias. Sendo que lá não tem morador, é campo. Lá tem 3 galerias. Onde aqui a gente reivindicou galeria, não colocaram. Tem que ser conversado. Se não der resultado a conversa, o presidente, temos sim mobilizar a comunidade e entrar com uma ação. Temos a Constituição do nosso lado, temos um Código Civil ao nosso lado. Depende só de nós. Tá, pessoal? Obrigado. E, secretária, pensa com carinho no que eu lhe falei. Tá? Muito obrigado. Peço ao vice-presidente que assume a cadeira que eu farei o uso da tribuna. Aí. Acho que eu vou tirar.
Meu boa tarde, presidente, aos colegas vereadores. A minha vinda à tribuna esta tarde é para dizer que realmente a situação da chuva ela foi preocupante, né? Em 40 minutos choveu 90 milímetros, entendeu? Então, para dizer que a gente se preocupa, sim, foi já umas quantas batalhas. O vereador Marlos sabe quantas lutas já tivemos muitas melhorias ali, tem moradores ali, que está ali, muitos foi troca da tubulação e tudo, mas realmente tem mais coisas para fazer. E realmente o DENIT, conforme o vereador Fábio colocou, a gente vem brigando bastante. Se a gente está falando da zona urbana, pega no pé do... aqui no Café 35, pega ali na Serraria, pega ali no meu pai, João Carlos Souza, pega na Casa da Ração, pega a Sanga, que é um baita problema que viemos batendo já há anos nessa casa aqui. Tudo isso aí tem que se fazer. Por isso, vereador Fábio, a colocação que antes nós estávamos conversando, e uma ideia minha também, que nós podemos junto nesta casa, fazer uma comissão representativa para nós brigar por esses direitos para a população. Porque se nós unimos junto aqui dentro, e quem sabe pegar o executivo junto, representando, nós teremos mais força ainda. Não é que nós não brigamos aqui antes, não é que nós não batalhamos antes aqui. Batalhamos, muitas vezes não tivemos êxito, mas agora, com essa equipe nova, com gente lá nova, lá, de repente fizemos a nossa comissão aqui, representativa, e junto com eles lá, e batalhar por melhorias para o povo. Batalhar, porque juntos nós seremos mais fortes. E quem sai ganhando com isso é a comunidade. É a comunidade. A gente sabe, poderia eu estar viajando, vereador Mário, e acontecer isso aí. A gente vai fazer o quê? Então, limpeza, boca de lobo, a gente sabe, a gente bate nessa casa pedindo. Foi a gestão passada, a gente pediu e tudo. E realmente, está ali ó, o ex-secretário que fez a primeira limpeza e depois nunca mais. Ah, não foi pedido? Foi. Não foi atendido. E aí nós vamos fazer. Mas quem sabe nós juntos, fazendo essa comissão, representando o povo, nós teremos mais força. Em questão do seu requerimento, colega vereador Fábio, claro que a gente aceita, né? É um dever da gente aceitar e tudo, e dos colegas analisar. Não sou contra, mas eu estou falando por mim, vereador Fábio. Eu, como tive nas casas pedindo voto, eu tenho que ir nas casas também para ver o que as pessoas precisam, estar junto com a população. Já estive nessa casa, no início mesmo, atendendo na parte da manhã, dificilmente chegava alguém. Então, assim, eu estou falando por mim. Eu, como vou pedir o voto, eu tenho que saber da situação, o que é necessário, o que precisa. Então, eu estou falando por mim. Mas, claro que a gente pode estudar junto com os vereadores e respeitar a opinião de cada um. Ok? Presidente, cede só uma partezinha, só para reiterar o que o senhor colocou. Com certeza, vereador. É que assim, seria da seguinte forma. Segunda-feira é dia de sessão, correto? Ok. Retiraríamos a segunda-feira fora e o senhor também. O senhor é o presidente da casa. Ok. Sobram 4 dias. 4 dias, 8 turnos. Sobram 8 vereadores. Cada vereador assumiria um turno, né? E isso amplamente divulgado para as pessoas saberem. Se as pessoas querem falar com o Júnior, sei lá, exemplo, a ordem vai ser, nós vamos decidir se vai ser por ordem alfabética, por número de votos, sorteio, idade, como tem um ano aqui mais idoso, né? A gente debate. Mas a questão é assim, o importante que eu vejo nesse sentido, o vereador, é que se a pessoa quer falar com o Júnior e for lá quarta-feira de tarde, o turno do Júnior, a pessoa sabe que quarta de tarde o Júnior vai estar na Câmara. Simplesmente isso. Esse é o grande intuito. Não quer dizer que fora isso não possa estar na Câmara. Sim. Obrigado. Okay. Também quero aqui, esta tarde, agradecer como
na gestão minha passada, tinha informado que o deputado Afonso Ram nos tinha mandado uma emenda para um caminhão para a agricultura, dizer que ele cumpriu com a sua palavra, e cumpriu muito mais ainda, com uma emenda extra, trouxe para a educação um ônibus escolar. Então, de agradecimento, levo o nome do PP aqui, agradecer ao deputado Afonso Ram, que tem nos ajudado bastante no nosso município. Tem sempre se empenhado. Assim que tem uma oportunidade, ele manda, está olhando por nós aqui. Então, fica o meu agradecimento. Vai vir um ônibus escolar, que eles mesmos compram lá e mandam, e o caminhão que já foi licitado, já a empresa que ganhou e tudo, só falta entregar, já entraram em contato, então, que vai ajudar a nossa agricultura. Então, só tenho que agradecer e dizer assim que nós podemos junto fazer a diferença, junto nessa casa, junto com o executivo, para procurar fazer o melhor para o município. Dizer também, agradecer a vice-prefeita e a funcionária Simone Cunha, que esteve no sábado batalhando, tanto lá na nossa volta, sem que eles estiveram na Coreia, estavam andando pelo município. E depois, no outro dia, a vice-prefeita foi olhar de novo a situação, como é que estava. Porque, assim, quando acontece, aí a gente se preocupa, dá uma atenção maior. Aí, depois, no outro dia, parece que esfria tudo. Então, só para colocar que no outro dia, eu vi a vice-prefeita e a Simone, como funcionária, correndo atrás para ver o que daria para fazer. Então, eu acredito que nós podemos, junto, fazer a diferença. É isso aí. Muito obrigado. Passa a presidência para o vereador Alexandre. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se o início à ordem do dia. Não tem nada em pauta. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Eu. Senhor presidente, colegas vereadores, só para constar, colega presidente, vereador Alexandre, que eu entendo que todo mundo tem o direito de viajar, né, mas o que eu cobrei ali também foi uma resposta imediata, porque quando tu é líder de uma cidade, quando tu é um chefe do executivo, tu deve de responder às pessoas, embora tu esteja no seu momento de lazer, porque tu é prefeito, tu é vereador por 24 horas. Então, a gente tem vida social? Tem, mas a gente precisa atender a nossa comunidade, ainda mais num começo de mandato. Outra coisa que eu coloquei ali, infelizmente eu esqueci de fazer um pedido de informação na tribuna, em respeito à defesa civil do município. Acho que não tem necessidade de fazer um pedido de informação, acho que a gente tem funcionários aqui, provavelmente o prefeito esteja nos assistindo, que comunicassem para nós já essa semana quem são os membros, os responsáveis pela defesa civil no município, porque no momento desse a gente também tem esse contato, né? Não precisa estar cobrando diretamente do prefeito, não precisa estar cobrando diretamente do vice-prefeito, dos secretários, mas a gente tem alguém que está disponível para nos ajudar, né, à frente da defesa civil. Era isso, obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, só para reforçar um pouquinho o que o Marlon falou, vereador Marlon, dizer, vereador, que não se preocupe, eu sei que o senhor não se preocupa com questões de crítica, e viu o que o senhor publicou, e, na verdade, o senhor não criticou ninguém. Na verdade, o senhor foi mais um desabafo, querendo a presença do prefeito no momento. Quem interpretou diferente, fazer o quê? As pessoas interpretam de tudo que é forma. Em relação ao que o senhor citou na tribuna, antes, que tem gente que quer que a gente brigue, as pessoas vão errar o pulo feio. Não tem o porquê da gente brigar. O máximo que pode acontecer é a gente ter alguma divergência, mas para o bem da comunidade.
até porque o Marlon e até o próprio presidente dizer que vocês saíram das bases, né, do partido que hoje governa, foi o partido o qual eu fundei, e criei junto ao partido uma juventude do partido, onde o Alexandre, o presidente, e o Marlon faziam parte. Então não tem por que a gente brigar, a gente já se conhece há muito tempo e não vai ser por isso. Podemos ter sim divergências, mas para o bem da comunidade. Que fique bem claro isso, porque as pessoas ficam redemoinhando, né? Parece que querem atrito, querem que as coisas aconteçam de uma forma fora dos padrões, mas isso não vai acontecer. Obrigado, presidente. Mais alguém? A palavra está à disposição. Ninguém mais? Então, eu quero agradecer a presença do pessoal do Facebook também, agradecer a secretária de Educação, também se faz presente no plenário, né? Desejar ao colega vereador Pedrinho felicidade, parabéns pela data do seu aniversário de ontem, que Deus possa te abençoar, tu e a tua família. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 8 de fevereiro de 2021, às 17h30. Tenham uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Obrigado.